Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, Enéas. Bom dia, Luiz. Bom dia, Família Web Rádio. Bom dia, ouvintes. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão do outro lado do mundo, né, Luiz? Hoje em dia, com a internet, nós podemos sempre dizer que não sabemos em que lugar do mundo todo, né, as pessoas podem estar nos ouvindo, né? Eu acabei de receber aqui agora, do Pedro Russo Neto, uma foto, né, de uma rádio que estava transmitindo a gente, você acredita isso? Olha só. Uma rádio canção, não sei o que lá, tal, e ela estava retransmitindo, né, e tá lá aí eu fui procurar, tá lá no Google, né? Sei. Tá bom. Então, é resultado que dá. Tamo bem na fita, né? Como diz o outro, no CD, no MD, sei lá. Estamos no ar, tem essas consequências, né? Hoje a gente abre o microfone aí, né? E tem muita gente. Opa! Tem muita gente nos ouvindo aí, né, Enéas? Então, a gente agradece, principalmente, Enéas, vocês aí, né, que estão dando like aí pra gente, ouvindo a gente no YouTube, né, Enéas? Uhum. Maravilha, estamos aí, graças a Deus. Muito bom. Telefone. E tem um telefone aqui do Enéas. Qual que era, Enéas? 11 9 9995 5978. 11 9 9995 5978. Apesar da correria, continua atendendo, né, Enéas? Sim, em meio à correria, né? Não é isso? Em meio à correria. E a música vai ser fácil hoje, não? Não sei, Luiz. Mas é fácil, sim. É fácil. Nós É vamos J Quest? É J Quest? Fácil. Pode falar. Uma coisa que eu gostaria de pensar hoje, junto com os nossos ouvintes, E telespectadores? e quem estiver nos vendo e ouvindo no YouTube, né, é sobre a ingenuidade. Eu sei que algumas vezes a gente já falou aqui sobre isso, né? Mas essa semana, por algumas razões, me chamou a atenção o quanto que a ingenuidade nos faz sofrer muitas vezes, né? Você já pensou, Luiz, já pensou na ingenuidade como um fator, vamos dizer assim, um fator adverso, né? Eu perguntava, né, Luiz, se você se acha ingênuo ou não, né? E eu tenho certeza que se nós perguntarmos para as pessoas, de um modo geral, eu imagino que na sua maioria, as pessoas para quem a gente perguntar, você se acha ingênuo? Você se percebe ingênuo? Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas vai dizer que não. E uma grande parte, né? A grande parte vai dizer, às vezes eu sou um pouquinho, né? Por outro lado, se eu perguntar para alguém, você se acha esperto, né? Talvez ele diga com um certo orgulho até que se acha esperto, sim, né? E se nós perguntarmos para alguém quem ele acha esperto e quem ele acha ingênuo, certamente você que está aí nos ouvindo já deve estar pensando em alguém que você conhece, alguém que é próximo a você, alguém que faz parte do teu grupo de amizades ou do teu grupo social,
ou alguém que faz parte da sua família, né? É muito fácil nós localizarmos nas nossas relações alguém que seja esperto, alguém que seja ingênuo, alguém que, em contraposição, seja inocente, porque, curiosamente, ingênuo e inocente ficaram, com o tempo, um tanto quanto sinônimos. Ah, fulano é muito inocente, né? Ou então, Beltrano é muito ingênuo, né? Ou então, a gente costuma amenizar. Olha só, gente, quantas palavras na língua portuguesa podem definir uma maneira de nós olharmos para as pessoas, para a vida, para as coisas que acontecem. E todas elas dizem respeito a sentimentos. Se você perguntar para alguém assim, você conhece alguém que é ingênuo? Ele vai dizer, eu conheço alguém que é muito simples. Então, simplicidade é outro termo que é usado praticamente como sinônimo. A pessoa não quer falar ingênuo, porque, de modo geral, o termo ingênuo tem uma certa. Existe um certo negativismo, é um tanto quanto depreciativo, é um tanto quanto humilhante falar que alguém é ingênuo, porque ingênuo, na nossa linguagem do dia a dia, ela é uma espécie de contraponto à esperteza, à sagacidade, à argúcia, né? Então, para não dizermos que fulano é ingênuo, ou que ele é um tanto quanto puro de intenções, ou ele é. Aí nós vamos substituindo, inclusive, por expressões. Não, ele é um bom coração, ele é uma boa alma, etc, etc. Tudo isso para nós evitarmos o julgamento, né? E quando dizemos a respeito de esperteza, sagacidade, às vezes, se for no sentido positivo, nós ligamos com inteligência. Se for no sentido negativo, depreciativo, nós ligamos com simplicidade ou até mesmo com uma certa dose de limitação da inteligência, né? Mas todo esse preâmbulo aí para gente pensar um pouco, né? O que é ser ingênuo e quais as consequências que a ingenuidade pode trazer para as nossas vidas. O que eu observo no consultório é que a ingenuidade, ela traz, depois de algum tempo, em que a pessoa, sem perceber, se mostrou, se comportou de forma ingênua em assuntos, de modo geral, da vida, e em especial se mostrou ingênuo nas relações afetivas, o que eu percebo é que a pessoa sofre muito ao se perceber ingênuo, né? Por quê? Porque perceber-se ingênuo é perceber exatamente que muitas vezes foi manipulado, foi usado, aproveitou-se dela, tirou dela, às vezes, coisas boas ou importantes, e assim por diante. Por isso que é muito comum nós sofrermos por causa da ingenuidade nas nossas relações afetivas, né? Mas vamos lá, antes da gente abrir ainda mais esse leque, né? Vamos pensar sempre na palavra que, como eu já disse para vocês, né? Eu gosto muito de buscar algumas origens na palavra. Então, a palavra ingenuidade, ela vem do latim ingenus, que significa uma pessoa que não se altera
pelas forças externas. Isto é, não dá bola para as influências, não liga para o que os outros falam e assim por diante. Não alterado por forças externas. É alguém que reconhecidamente se mostra livre, né? Livre. E a palavra ingênuos, né? Se você separar o in que é dentro, dentro. O genus, né? Vem de uma raiz do latim genere, que significa produzir, gerar. Então, veja que interessante que fica a palavra ingênuo, né? A palavra ingênuo é alguém, portanto, que não é livre das opiniões alheias e é alguém que é alterado pelo externo. E ele é alterado e influenciado exatamente no quê? Ele é influenciado e alterado pelo que ele possa produzir, pelo que ele gera de ideias, de opiniões, de pensamentos, de habilidades, de conhecimentos e assim por diante, né? A ideia de que uma pessoa que seja ingênua esteja vivendo num estado de pureza, né, não percebe as influências que ela sofre do meio, não percebe que aquilo que ela é capaz de produzir ou de pensar nem sempre está sendo pensado por ela mesma, e assim por diante. Então, acaba desembocando naquilo que nós chamamos de Maria vai com as outras, sem nenhum desprestígio às pessoas chamadas Maria, né? Mas é porque a expressão, o ditado Maria vai com as outras, é uma expressão que fala por outras, pelas ideias de outras pessoas e assim por diante. Eu tive um professor na faculdade que ele usava uma expressão muito interessante. Ele usava uma expressão de galo de vento. Galo de vento. Se você reparar, isso especialmente é originário de Portugal. As pessoas antigamente, especialmente em zona rural, elas colocavam no alto da casa, geralmente na cumeira da casa, um galo, galo feito de metal, né? Tinha o formato de um galo, até pintado, bonitinho, e ele ficava num pino, numa haste, de modo que, conforme o vento batesse nele, ele girava, né? Então, ele girava de acordo com a força do vento. É o mesmo que aqueles cataventos, que às vezes são fixados num poste ou também no alto de uma casa, de modo que quando você vê o catavento girando, é porque o vento está batendo contra ele, então faz ele girar. Se um catavento estiver parado, é porque não tem nenhum vento girando, nenhum vento assoprando na direção dele, contra ele, e assim por diante. E também, só para ilustrarmos essa ideia das pessoas que são facilmente influenciadas por outra, nós prestarmos atenção naquele instrumento que existe nos aeroportos, né? É claro que os aeroportos maiores, mais modernos e tudo, eles têm instrumentos que indicam a direção do vento. Mas, se você vir aquele instrumento que também preso numa haste alta, como se fosse um coador, né, grande, o vento entra por ele e faz com que ele se preencha e isto indica a direção do vento que está batendo ali. Se ele está cheio, se aquele instrumento, aquele coador, vamos dizer assim, se ele está cheio, é porque o vento está exatamente soprando contra ele, indicando a direção do vento. Se ele estiver caído, murcho,
quer dizer que o vento não está soprando ali naquele momento. Esse instrumento que a gente pode ver especialmente em pequenos aeroportos é chamado de biruta, exatamente porque ele se preenche na hora que o vento bate contra ele. Tudo isso para ilustrar a ideia das pessoas que se deixam influenciar. Voltando à origem da palavra, do latim ingenuus, que é alterado pelas forças externas, né? E permitindo que as suas ideias, pensamentos, maneiras de ver, pontos de vista e mesmo as suas convicções são alteradas pela influência do meio externo, fazendo com que a pessoa, então, viva por conta das ideias e do que os outros dizem, né? Este é o grande problema, viver por conta do que os outros dizem, dos ensinamentos que os outros demonstram, de modo que, se esta pessoa está, por exemplo, num grupo de pessoas, ela não tem ideias próprias. Ela não consegue ter comportamentos próprios, isto é, a partir de convicções pessoais. Ela vai assumir ideias de acordo com o que os outros falam e, digamos assim, aprovando ou concordando com o que os outros falam. É aquela pessoa que, quando está num grupo, numa roda de amigos, apenas ela diz: eu concordo com isso. Eu também acho isso. Eu também tenho essa ideia. Mas, quando isto acontece costumeiramente ou tão comumente, nós passamos a perceber que aquela pessoa, na verdade, ou não tem ou não está expressando os seus próprios pontos de vista. Está apenas dizendo que concorda, apenas dizendo que também entende as ideias iguais às que os outros estão falando. Então, essa ingenuidade, agora falando um pouquinho, né, dos perigos dessa ingenuidade, né? Porque ela faz com que, às vezes, as pessoas acabem passando por esse tipo de comportamento, né? E as pessoas se comportando dessa forma, elas acabam permitindo que certas influências, que certas relações humanas acabem sendo prevalecentes, acabem dominando. São aquelas pessoas que se sentem envolvidas por outras, se sentem direcionadas por outras pessoas. Costuma-se dizer que as pessoas ingênuas são aquelas que se deixam manipular ou se deixam levar e muitas vezes se permitem ser influenciadas e se permitem, digamos, mudar a cabeça, né? Seduzir facilmente. Quando alguém seduz uma outra pessoa, trazendo-a para suas ideias, para os seus pontos de vista, né? Isto acaba acontecendo na medida em que uma das pessoas é a manipuladora e se aproveitando da ingenuidade da outra, e a outra é exatamente aquela pessoa que se comporta de forma ingênua, né? Uma das maiores consequências que eu observo exatamente no consultório, né, é a respeito das pessoas que se sentem iludidas ou manipuladas ou envolvidas. Isso acontece muito nas relações humanas, porque o ser humano, muitas vezes,
se aproveita do outro. O ser humano, muitas vezes, faz uso da bondade, da disponibilidade do outro, né? Aquelas pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, por exemplo, não estou dizendo a pessoa que sempre diz não, porque a pessoa que sempre diz não vai para um outro extremo. Mas a pessoa que não consegue dizer não, muitas vezes ela fica sem a medida daquilo que ela deve aceitar de influência, daquilo que ela deve, inclusive, valorizar e daquilo que ela acaba, depois de um tempo, sendo vítima ou sendo passiva com relação ao que alguém influenciou, do que alguém impôs para ela e assim por diante. Então, isso acaba se dando muitas vezes nos relacionamentos afetivos, porque no relacionamento afetivo sempre existe um que seja um tanto quanto mais esperto que o outro. Eu costumo brincar, mas falando sério, né, que aquele que vem para fazer terapia, em geral, que tem uma certa dose de ingenuidade. É aquele que, às vezes, durante muito tempo, se deixou influenciar pelo outro. Aí você vai dizer, mas então quer dizer que as relações humanas são sempre compostas de um ingênuo e de um esperto? Não é que seja exatamente um ingênuo e um esperto. O bom de uma relação afetiva é que ambos têm uma certa dose de sagacidade, de esperteza, de pontos de vista bem formados, um conjunto de valores importantes, que ambos tenham essas qualidades. Porque ambos também terão uma certa dose, uma certa margem de ingenuidade, porque, curiosamente, todo ser humano tem uma dose de esperteza e uma dose de ingenuidade. Tem uma dose de inteligência e uma dose de limitação de inteligência, e assim por diante. Agora, o ideal de que duas pessoas que vivem juntos, que se relacionam todo o tempo, muito difícil que ambos sejam os dois espertíssimos e nenhum dos dois, ninguém consiga passar para trás, nada disso. Por quê? Porque o ser humano possui os interesses, os gostos, as paixões, as preferências, e é nestes sentimentos que o ser humano muitas vezes pode se perder ou pode ser, digamos assim, paciente, né? Pode ser usado, como se costuma dizer, podem se aproveitar dele, podem ter os seus favores, muitas vezes, à disposição, né? E podem, muitas vezes, ser explorados. Então, a verdade, psiquicamente falando, a verdade socialmente falando, né, é que numa relação humana sempre vai existir um que seja mais generoso. Aí você vai dizer, peraí, mas ser generoso é ser ingênuo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, não confunda generosidade com ingenuidade, né? A generosidade é uma característica pessoal que naturalmente sabe conceder, sabe ofertar, sabe colaborar, sabe compartilhar e assim por diante. Mas o generoso, ele também tem uma sabedoria para estabelecer certos limites nesta generosidade dele, né? Então, nós, seres humanos, todos temos uma certa dose de generosidade e uma certa dose de egoísmo, né? E o nosso egoísmo é aquele que vai fazer nos comportarmos possessivamente,
que procure aproveitar mais as oportunidades que nos beneficiam, é aquele que muitas vezes não concede com facilidade e assim por diante. Então, o importante é lembrar que nós todos temos estes valores, estes comportamentos, estas características, mas é muito provável, quase certo, que todos nós também tenhamos uma certa dose de ingenuidade ou de simplicidade. Nós todos, de alguma maneira, em algum momento, nós temos umas brechas que fazem com que nós venhamos a permitir que alguém nos influencie. Já disse por quê. Quando eu vou permitir que alguém me influencie? Quando alguém se mostra, quando eu permito, ou eu entendo, ou eu sinto que esse alguém é simpático, agradável, que eu goste. Então, o afeto faz com que eu me torne muito mais condescendente com o outro. O afeto faz com que eu me torne muito mais, digamos, aberto ao outro, portanto, mais influenciável pelo outro, né? Então, o que acontece é que, numa relação humana, o que é que nós vemos, né? O generoso, muitas vezes, é aquele que está mais aberto para aceitar ideias e pontos de vista, enquanto o egoísta é aquele que está mais fechado para ouvir ideias, para se comportar de forma generosa. Desta maneira, né, o que é que nós temos aí? Numa espécie de pano de fundo, né, nós temos um cenário onde a ingenuidade pode existir um pouquinho em cada um de nós, né? E exatamente por causa dessa ingenuidade é que muitas vezes nós nos deixamos influenciar. Existem pessoas que têm este traço muito mais evidente e pessoas que têm esse traço quase que oculto, de modo que a gente não perceba claramente, mas você nota que é uma pessoa muito vulnerável, facilmente influenciável por ideias, pontos de vista e por opiniões das outras pessoas. Luiz, já descobriu a música que nós vamos ter aí sobre esse tema? Tem uma instrumental aqui, mas ela é instrumental, ingênuo, tá bom? Certo. Pixinguinha. É boa, né? Ou você tem mais uma aí? Não tem nenhuma aqui na ponta da agulha. Eu tenho ingênuo com Jacó do Bandolim e também tenho com Pixinguinha, né? Certo. Vamos ouvir? Vamos lá.
Enéas, o choro é muito bonito, né? O chorinho é exatamente a expressão musical dessa condição de pureza, né? Me parece. Talvez até por isso essa música se chame Ingênuo, É. né? Porque é um som tão envolvente, né? E como não tem letra, tem só o acústico, o que é que vai se dizer de um som desse, né? Vai falar mal do bandolim, Vamos falar aqui também, do né? violino. Do, No do caso, não tem violino, mas vai violão, falar mal do cavaquinho, do violão? Não? é, sax também. E ó, Exatamente. quem estava tocando aí era o Isaías Bueno e Israel Bueno. Uhum, Getúlio Ribeiro e Alan Gaia. E, inclusive, eles tiveram lá na emissora lá que a gente trabalhou lá, no programa Chorinho Brasil do João Tomás do Amaral. Eles iam sempre lá. Você conheceu, né, o João Tomás conheci. Chorinho Brasil? O E Isaías é bem conhecido, né? ele é bem conhecido. Ele é bastante tempo, ele é bastante lá Uhum. no programa Chorinho Brasil. Né? E é tão gostoso escutar, né? Um cair de tarde assim, né? É tão gostoso escutar o chorinho, né, Enes? Eu acho que ele tem exatamente esse caráter de pureza, de simplicidade. É claro que a música, para quem não sabe música, como eu, para quem não toca nenhum instrumento, você ainda é músico, né, Luiz? Ah, eu dou uma arranhada. Mas para quem não sabe música, não conhece música Umas como arranhadas. eu, né, essa pureza ou essa simplicidade que toma conta da gente, ela pode ser sentida, né? Ela pode nos enlevar. Então, eu diria que, frente a uma produção musical bonita, simples, harmoniosa, melodiosa, né? A gente fica facilmente influenciável, facilmente vulnerável, né? E exatamente no assunto que nós estamos abordando hoje, Hum. a vulnerabilidade exatamente aparece na medida em que algo toma conta dos nossos sentimentos. Então, alguém de quem nós gostamos especialmente, alguém por quem nós alimentamos uma grande simpatia, alguém que nos envolvente, admirável, né? Toda toda relação humana que mostre essas condições, vamos dizer assim, né? É sinal de que abre, deixa entrever uma brecha pela estarmos vulneráveis, né? Vulneráveis. Então, isto é que faz com que, não é que nós tenhamos ou corramos riscos, faz com que nós sejamos, digamos, um tanto mais vulneráveis, um tanto mais sujeitos a sofrermos alguma influência do meio externo, né? Do meio externo. E é isto o grande causador de desencontros nos relacionamentos humanos. E essa é uma das consequências que a ingenuidade pode causar em nós, né? A ingenuidade, como comportamento, se ela revela uma certa pureza, uma certa simplicidade, uma certa sinceridade, uma certa transparência nos nossos comportamentos,
E isto nós podemos enxergar e entender como sendo até virtude, até qualidade, né? Porque uma pessoa transparente, sincera, né? Uma pessoa que sempre deixa transparecer o seu lado mais bondoso, o seu lado mais afável, né? Esta pessoa geralmente é vista com muito mais simpatia, né? É vista até mesmo como uma virtude, uma pessoa que tem qualidades pessoais admiráveis. Porém, quando isto parece passar de um certo ponto e vai para um outro onde a pessoa muitas vezes seja manipulável ou seja influenciável, nós começamos a, a entender que esta ingenuidade ela é como se ela se transformasse, ela passa de ser uma qualidade para ser uma espécie de dificuldade ou de limitação que a pessoa deverá compreender, entender a respeito de si mesma e até procurar superar. Um psicólogo argentino chamado Henrique Pichon Rivière, ele tem uma frase que é muito apropriada para esse momento, né? Ele diz assim, que aprender é perder a inocência. Olha que interessante. Aprender é perder a inocência. Então, quando você aprende, pode ser uma habilidade, pode ser um ponto de vista, pode ser uma ideia, pode ser uma alternativa, pode ser um saber, enfim, que influencie, que mude a sua vida, né? Você perde a inocência a respeito daquilo, né? Quando a pessoa diz assim, nossa, aquilo que me aconteceu foi uma grande lição, né? Quando você entende que o aprendizado, que o que aconteceu para você foi uma lição, foi um aprendizado, é sinal que você deu um passo à frente na sua consciência, no seu autoconhecimento, na sua consciência de si mesmo, né? Isto é, eu era ingênuo ou pensava com muita simplicidade, no entanto, depois do que eu aprendi, então, eu agora sei um pouquinho mais. Sei um pouquinho mais a respeito das situações, sei um pouquinho mais a respeito de mim mesmo, sei um pouquinho mais a respeito de como os seres humanos se comportam, né? Desta forma, é que fica claro, que fica adequado esse pensamento do psicólogo argentino que eu citei para vocês, né? Aprender é perder a inocência. E não é por isso que, se nós vamos aprendendo, na medida em que vamos também perdendo a nossa inocência, não quer dizer isto que agora, então, nós devemos prevalecer ou levar vantagens sobre os outros. Não. A pessoa que se conhece, a pessoa que tem clareza daquilo que ela ainda não sabe e daquilo que ela precisa aprender, é uma pessoa que está no caminho da evolução, do desenvolvimento pessoal. E é uma pessoa que deverá ter mais sabedoria nos seus atos, nas suas ideias, nos seus pensamentos. E é uma pessoa que vai poder ter mais pontos de vista próprios, muito mais ideias pessoais, muito mais maneiras de entender a realidade de acordo com os seus pontos de vista. E é esta pessoa que aprendeu com as relações humanas é que pode se tornar uma pessoa com relações melhores, mais ricas, mais sábias,
mais compartilhadas e mais colaborativas, não é? Então, na vida de um casal que ambos se aprimoram neste aprendizado, no desenvolvimento do seu autoconhecimento, um casal que faz isto, né? Embora possam ser pessoas que sejam menos ingênuas ou menos simples, mas são pessoas que passam a ter uma qualidade pessoal de valores e etc. melhor, né? É isto que faz com que nós sejamos pessoas melhores. É por isso que não se confunde, né? É por isso que não se confunde uma certa ingenuidade com necessariamente pessoas que não conseguem aprender o que delas se possa aproveitar. Mas também para que não se confunda pessoas mais perspicazes, mais sagazes e mais inteligentes com pessoas simplesmente espertas ou pessoas aproveitadoras. As pessoas que conseguem ter um equilíbrio nas suas qualidades pessoais, em geral, vai ser uma pessoa de relacionamento muito melhor, muito mais equilibrado, de muito mais saber nos relacionamentos humanos, no trabalho, na sua vida social e, de um modo geral, na sua existência, né? É isto que vai fazer também você ser, como se costuma dizer, inteligente emocionalmente, né? Quando se pensa que uma pessoa tem uma inteligência emocional grande, é porque é uma pessoa que tem um autoconhecimento bastante desenvolvido. Não que ela não tenha uma certa dose de simplicidade ou de ingenuidade, né? O problema é que nós, seres humanos, nas nossas relações, né, nós enaltecemos uma pessoa que seja tida como inteligente, como sabida, como não ingênua e, portanto, uma pessoa que pode prevalecer sobre nós. Muitas relações humanas são prejudicadas porque uma pessoa considera a outra muito inteligente, portanto, muito superior, e se esta pessoa que na relação é mais inteligente e não percebe a necessidade da outra que te considera inteligente ou sábio ou referência, o que vai acontecer é um grande desnível na relação humana, né? Então, amizades, por exemplo, não vão permanecer se ambos não conseguirem perceber valores um no outro e o outro no um, né? Um casamento será muito prejudicado se uma pessoa se colocar como superior à outra, ou a pessoa que se considera menos, considerar sempre a outra maior e melhor que ela, né? Uma relação profissional não vai ser produtiva se o subordinado, por exemplo, achar que o chefe é muito superior e ele temer o chefe ou nem poder se aproximar do chefe e assim por diante. Colegas de trabalho ou de escola ou de universidade não vão ter relações boas, produtivas, se um julgar o outro muito superior ou muito inferior. Nas duas direções, isso pode acontecer, né? E o remédio, entre aspas, a forma de evitar que as coisas caminhem nessa direção, vai ser exatamente você ter consciência do que você sabe e do que você precisa aprender. E aí,
Não há como fugir do filósofo que viveu por volta de 400 antes de Cristo, então já faz quase aí 2.500 anos, chamado Sócrates, e que ele dizia: tudo que sei é que nada sei. Quanto mais você... Não é que você deve demonstrar que não sabe. O que você deve demonstrar sempre é a vontade de aprender. É estar sempre aberto para novos aprendizados. Quando você tiver isto como, digamos, como pauta da sua vida, como orientação da sua vida, certamente você estará aberto ao aprendizado. Estando aberto ao aprendizado, você exatamente estará cada vez mais apto, né, a ter comportamentos, experiências inteligentes, a ter cada vez mais o seu próprio ponto de vista, a ser cada vez menos influenciado pelo meio externo e a poder produzir aquilo que seja de fato a sua contribuição na vida que você tem, seja pessoal, profissional, familiar e assim por diante, né? Então, esta que também não se confunde necessariamente, outra confusão que acontece é a gente confundir simplicidade com humildade. A humildade jamais vai ser uma qualidade que diminua as pessoas. A humildade é perceber que você nunca sabe tudo, mas também ter consciência daquilo que você sabe. E também ter a abertura para aprender. E ter a sabedoria de reconhecer que você vai encontrar pela frente pessoas que, evidentemente, são pessoas mais sábias e mais inteligentes. Então, se você tiver essas aberturas, se você permitir que esta consciência estejam sempre transitando por dentro de você, você será uma pessoa sábia, menos ingênua, embora possa permanecer na sua condição de pessoas mais simples, ou pessoas mais transparentes, ou pessoas mais verdadeiras naquilo que você faça, naquilo que você é, na maneira como você se comporta e assim por diante. E com isso, né, aqueles que estão nos ouvindo hoje, com isso nós entendemos um pouco mais das nossas qualidades e das nossas maneiras de perceber como sentimentos e emoções influenciam a todos nós, trazem para nós muitas contribuições, mas exigem de nós atitudes e comportamentos de acordo com esses aprendizados. Então é isso aí, Luiz. Um pouco de reflexão sobre a ingenuidade, né? Para a gente não confundir ingenuidade com outras coisas e, acima de tudo, perceber que, já que somos todos um pouco ingênuos, então teremos sempre que tentar diminuir esta ingenuidade. Não é simplesmente para ficarmos espertos, não. É no sentido de desenvolver dentro de nós a humildade de sermos eternamente aprendizes. É isso que nos faz, em essência, mais sábios. Somos sempre aprendizes. Tá certo, Enéas. No fundo musical, para encerrar, Ingênuo com Jacó do Bandolim. Mais um pouquinho de música acústica chamada Ingênua. Enéas,
terça-feira estamos aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, Luiz. Próxima terça, que será dia 22 de agosto. Dia 22 de agosto. E lembrando os ouvintes que este programa vai para o YouTube. Quem quiser nos ver lá, dá o like lá, né? É o like que faz se inscrever lá. Tem... Oi, né? Se você entrar lá no YouTube, tem bastante gente já se inscrevendo, viu? Obrigado aí. Obrigado vocês aí que estão se inscrevendo aí no YouTube, @Família Web Rádio. Esperando que possamos estar contribuindo, né, Luiz? É porque agora, Enéas, a gente está fazendo a modernidade. A modernidade é rádio pelo YouTube e rádio pela web. Então, a gente está também transmitindo, colocando os programas aí no YouTube, para a pessoa ver e ouvir também, né? Quem não... Às vezes, Enéas, a pessoa tem compromisso no teu horário, né? Certo. E aí ela acaba vendo e ouvindo pelo YouTube. E a gente continua com a mesma audiência, né? A gente não perde o feeling. É isso, né? Perfeito. A gente está aí. Enéas, obrigado, viu? Grande abraço, Luiz. Grande abraço a todos que nos ouviram e estejam conosco no nosso próximo encontro. Só segura um pouquinho aí na vinheta de encerramento, tá bom, Enéas? Ok, Luiz. Para que eu possa encerrar aí o vídeo. Perfeito. Um abraço, Enéas. Até terça. Abração. Até. Abraço a todos. Com muita luz e paz. Se Deus quiser. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.